Com isso você começa a aliviar o sistema, né? Então, essa é uma forma macro de você resolver esse problema a longo prazo. Como é que faz isso a curtíssimo prazo? A curtíssimo prazo é muito mais complicado, quer dizer, nós não sabemos nem planejar a região metropolitana. Não dá para a gente achar que em curto espaço de tempo nós vamos planejar a mega metrópole. Nós temos que começar agora para que isso aconteça daqui a uns anos. Mas a solução não será imediata. Então, nós temos que pensar em soluções um pouco mais centralizadas. Então, para a cidade de São Paulo, por exemplo, você adotar este conceito de pensamento racionalizado seria você criar polos de desenvolvimento autossustentáveis dentro da cidade. É aquele um conceito urbanístico que existe, que é o chamado a cidade dentro da cidade. Então, é você criar alguns polos dentro da cidade para que nesses polos as pessoas possam trabalhar, se divertir, estudar, trabalhar ali sem ter que se movimentar. E se eles tiverem que se movimentar, esses polos estarem conectados com um sistema eficiente de transportes. E qual que é o sistema mais eficiente que nós temos hoje? Hoje nós temos 70 quilômetros de linha de metrô, que é absolutamente insignificante para as necessidades da cidade, mas nós temos um sistema urbano ferroviário que é facilmente adaptável ao padrão metrônico com pouco custo. E talvez aí nós chegássemos aos 200 quilômetros. Se a gente... E esses 200 quilômetros seria um número razoável para São Paulo? Para São Paulo, o número razoável seria 400 quilômetros. 400 quilômetros de metrô. Então, não seria o melhor dos mundos. Mas bem melhor do que os 70 quilômetros atuais. E principalmente se esses polos estivessem localizados nesses entroncamentos ferroviários. Aí nós retiraríamos da cidade, do ponto de vista da mobilidade diária, um número bastante significativo de pessoas, e essas pessoas estariam circulando, quando necessário, por um sistema de transporte eficiente. Então, me parece que na linha de que o modelo de ocupação deva ser uma alternativa importante para resolver o problema da mobilidade, este sistema seria talvez o mais adequado para a cidade de São Paulo hoje. Ok. Estamos entrevistando aqui o Cláudio Bernardo, que é vice-presidente do Secov São Paulo, sobre o tema Megametrópolis. Eu vou convidar vocês a acessarem o site da Urban Systems no endereço www.urbansystems.com.br e participarem com a sua opinião na nossa enquete da semana. Lá a gente está perguntando aqui um tema relativo aqui à conversa que a gente está tendo aqui hoje. A pergunta que a gente tem aqui no portal é: ainda temos tempo de ordenar o crescimento da Grande São Paulo? E aí você pode participar com a sua opinião respondendo sim, não ou pontualmente. A gente quer que você participe, convida você a participar, e no final do programa a gente vai consultar aqui online como é que está a opinião do pessoal e a gente vai comentar com o nosso convidado. Caetano, a gente comentar a participação do chat, a gente tem comentários? Tem comentários e tem perguntas, tem uma pergunta enviada pelo Twitter. Eu vou colocar aqui primeiro os comentários do engenheiro Carlos. Ele disse que Maringá fez um bem-sucedido programa de levar o emprego a casa. Costura, sapataria, etc. A mulher trabalha em casa, cuida dos filhos, economizando transporte e creche. E diz também depois que São Paulo faz parte da grande Sorocaba, brincam os sorocabanos. E aí, Cláudio, eu recebi uma pergunta aqui do Adriano, pelo Twitter, o Adriano 1 de São Paulo. Ele está dizendo o seguinte: quais são os efeitos negativos do crescimento rápido de uma cidade? Olha, eu acho que o crescimento rápido de uma cidade não é um ponto negativo. Os efeitos negativos do crescimento rápido é a falta de planejamento. Se uma cidade crescer rapidamente, mas bem planejada, de forma equacionada, isso é um ponto positivo. Nós estamos assistindo isso hoje na China. A China hoje está construindo cidades do nada, com 40 cidades em execução, mas um planejamento muito bem feito. Eu tive um congresso no Chile agora, uns 2 meses atrás, e conversando com o ministro da Habitação da China, eles estão, no ano de 2011, construindo a cifra astronômica de 10 milhões de unidades habitacionais. Nós temos um déficit de 6 milhões, a gente está lutando para tentar resolver, e eles, no ano de 2011, estão fazendo 10 milhões de unidades. Então, crescer rapidamente, não acho que não é um problema, desde que bem planejado. Se mal planejado, os efeitos colaterais são terríveis. Agora, voltando a essa questão desse olhar megametropolitano, esse olhar é um olhar de responsabilidade, digamos, do governo do Estado, ou ele é um olhar de responsabilidade integrada, digamos assim? Esse já é um primeiro problema que a gente enfrenta quando a gente começa a pensar no plano megametropolitano. O primeiro, lógico, é
a falta de expertise e know-how nosso em tratar dessa questão e enfrentar essa questão de uma forma eficiente. Mas logo em seguida você começa a pensar na questão da estruturação institucional desse modelo. Né? Como é que funcionaria uma mega metrópole? Né? Primeiro a gente tem que ter mecanismos legais para isso. Não falta a gente, por exemplo, nós temos um estatuto da cidade, a gente precisaria ter um estatuto da metrópole. A gente precisaria estruturar algum modelo que una de forma institucional e jurídica os municípios que fazem parte dessa mega metrópole, para que isso pudesse funcionar. Então, hoje nós não temos esse mecanismo, mas eu acho que está na hora, e isso tem uma legislação federal, né?